Glória a Deus. Diz que houve fome na terra. Mais que uma vez, não é? Em vários sítios distintos. Mas a passagem a que me quero reportar, a passagem bíblica, diz que houve uma fome na terra e foi no tempo do filho de Abraão. Como é que chamava o filho de Abraão? Um dos patriarcas também, Isaac. Por isso é que diz que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, ok? Então diz que no tempo de Isaac houve uma fome na terra. Na terra de Canaã havia fome e o povo tinha que se deslocar para poder saciar a sua fome. E até aqui nada é anormal, porque nós, na nossa vida pessoal, sempre procuramos saciar a nossa fome, a nossa sede, sempre procuramos adquirir aquilo que nos faz falta para nós, para a nossa família, para o povo que nos rodeia, se somos ministros de Deus, se somos líderes da seara do Senhor. Então, sempre temos a tendência de procurar e isso está bem. E foi o que Isaac fez. Isaac diz que estava a caminho do Egito para poder procurar solução, porque na terra de Canaã havia fome. Havia seca. Normalmente a fome era precedida por uma ausência de água, de chuva, e como no nosso país, em anos em que não chove, as coisas encarecem, os produtos começam a escassear, temos que importar de outros países, ficam mais caros. Há uma fome, havia uma fome. E Isaac tratou de mover o povo e foi em busca de solucionar o problema. Mas diz que quando Isaac estava para sair a caminho do Egito, Deus interrompeu-lhe a marcha, por assim dizer, e disse: ei, para o Egito não. O que é que tu vais fazer para o Egito outra vez? Tu não vieste de lá? Os teus pais não vieram de lá? Os teus antecessores não vieram de lá? Aqueles que precederam não vieram de lá? Como é que eles saíram de lá? De que forma é que eles saíram do Egito? Como se lhe dissesse isto. Não lhe disse isto, mas disse: não, para o Egito não vais. Deus não é um Deus de tantas palavras. Deus é um Deus de palavras curtas, diretas, concisas e que tem um propósito quando as diz. Entretanto, tu não vais para o Egito, nem tu nem o povo. Vais antes para a Filisteia. Vais para Gerar. E assim fez, porque Isaac era um homem obediente a Deus. Assim como todos nós que aqui estamos nesta igreja. Amém? Dá um aplauso àquele que é obediente a Deus nesta manhã. Se és obediente a Deus, dá um aplauso ao Senhor. Vejo que há alguns que não são ainda obedientes ao Senhor, mas Deus é um Deus de misericórdia e contamos que Ele possa fazer essa obra, que é estimular-nos à obediência, a ser obedientes à Sua palavra, à Sua voz e à voz daqueles que o representam nesta terra. Glória a Deus. E foi em direção a Gerar, e aí havia um rei que era Abimeleque. E em Gerar diz que Isaac começou, e o seu povo começou a lançar as primeiras sementes naquela terra. E diz que a prosperidade logo se começou a ver. Começou, digamos que, a frutificar tudo aquilo que Isaac e o povo fazia, frutificava. Diz que passado algum tempo, ele tinha pouco tempo, relativamente pouco tempo, que era uma coisa inconcebível, ele tinha 100 vezes mais animais, gado em geral, cultura, trigo, centeio. Ele tinha 100 vezes mais do que quando lá tinha chegado a Gerar, e diz que aquele povo começou a pôr os olhos, e o próprio Abimeleque disse: epá, este homem está a prosperar muito, está a ser muito importante nesta terra. E diz que Abimeleque então deu-lhe, e o povo daquela terra, deu-lhes ordem para que eles saíssem dali daquela zona de onde estavam de Gerar e mandou-os para o vale de Gerar. O vale simboliza uma terra árida, uma terra deserta. Amém? Todos compreendem isso? Por isso é que às vezes parece que estamos na montanha, a nossa vida vai tremendamente bem, tudo corre bem. Vem o pastor e dá uma palmadinha nas costas e diz: que bem que fizeste este trabalho. Nós ficamos aí na montanha. Toma lá uma compensação. Melhor ainda. Olha, agora vais fazer aquilo, olha, agora podes ir um fim de semana descansar. Epá, que bem que eu me sinto. Realmente eu faço coisas boas neste ministério. Realmente eu sou importante neste ministério. E ele estava a prosperar.
No entanto, foi para o vale, desceu da montanha e teve que ir ao vale. E no vale, qual foi a atitude de Isaac? Continuou a trabalhar. Continuou a esforçar-se. Continuou com a mesma entrega, com a mesma devoção, com a mesma alegria, com o mesmo gozo. Continuou a fazer aquilo que tinha que fazer. Porque ele tinha uma responsabilidade sobre as suas costas. E essa responsabilidade ele incutia também no povo. Muitas pessoas na igreja hoje são ministros de Deus, porque foram levantados por Deus. São líderes, são pessoas responsáveis da seara do Senhor. No entanto, quando têm que descer da montanha para o vale, obscurece a sua alma, entristecem-se os seus olhos, fecham o seu rosto e reclamam. Não sei se conheces alguém assim. Se calhar estás a olhar para mim e estás a ver-me assim. Mas essa não é a vontade de Deus, nem é essa a forma que devemos estar a servir ao Senhor. Então diz que Isaac continuou a trabalhar da mesma maneira. E diz que começou a prosperar de novo. Porque Deus não volta com a sua palavra atrás. Porque Deus, quando diz que todos aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores, quando Deus te diz isso em relação a ti, é porque é uma realidade. Tu és mais do que vencedor, onde quer que tu vás, aonde quer que tu estejas, o que quer que faças, Deus vai prosperar-te. Muitas vezes somos nós que impedimos que Deus nos prospere. Porque estamos demasiadamente encerrados nos nossos próprios comprometimentos. Estamos comprometidos com outra coisa qualquer que não é com Deus. Então muitas vezes olhamos para o lado e vemos que há um que parece que está sempre a prosperar, está alegre, está gozoso, e parece que olhamos para o outro da mesma maneira e nós dizemos, mas porquê que comigo não acontece assim? Porquê é que eu não prospero? Porquê que parece que eu estou sempre a patinar? Como é um termo que se utiliza aqui. Pois sonda o teu próprio coração, sonda a tua própria vida, vê qual tem sido a tua atitude em relação à tua vida e à tua relação com Cristo e em relação à relação que tu mantens com as pessoas que servem a Deus. E talvez aí Deus te possa responder. Não busques respostas no homem, busca respostas em Deus. E Deus vai te responder. E a resposta que Deus te der é a resposta que tu tens que enfrentar e agarrar nela. Havia uma promessa para Abraão e nomeadamente para Isaac. E Deus tinha dito a Abraão que ele seria o pai de muitas famílias. Nele, as famílias de todo o mundo prosperariam. Por isso é que dizemos que Abraão é o pai da nossa fé. Porque foi um homem de fé e essa fé veio a manifestar-se também no seu filho Isaac. E por isso a promessa que tinha sido feita para Abraão estava agora a materializar-se em Isaac. Mas Isaac tinha que ser obediente. A promessa que Deus fez à família Dias, a visão e a promessa feita naquele então, chegou até aos dias de hoje, a ti e a mim que estamos aqui. E como é que se vai materializar aquela promessa? E como é que vai fazer com que eu possa prosperar? Se eu for obediente em tudo aquilo que eu tenho aprendido. Eu não posso querer prosperar e tornar-me e continuar a ser um desobediente. Isaac era obediente e foi obediente e recebeu a prosperidade que tinha sido já desde então prometida ao seu pai Abraão. Então não te esqueças de uma palavra muito importante, a obediência. Custe que custar a obediência. Em Provérbios 14:12 diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas no final dá em caminho de morte. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas de acordo às nossas convicções e parece que é normal aquilo que vamos fazer, a forma como o faremos. Mas diz a palavra de Deus que muitas vezes esse caminho parece um caminho direito, mas é um caminho de morte. Então teremos sempre que saber que a nossa confiança tem que estar metida ou colocada em Cristo. E o povo teve inveja de Isaac e do povo de Deus porque prosperava
Mas aquele povo esqueceu-se de uma coisa tão importante que eu gostaria que tu e eu pudéssemos meditar sobre isto. Quando tu vejas alguém na igreja, na comunidade, à tua volta, a prosperar, alguém que serve a Deus, não tenhas inveja dessa pessoa, não te afastes dessa pessoa. Chega até essa pessoa. Porque é que se vê que as pessoas se afastam dos servos de Deus? Têm medo do quê? Porque quando o servo de Deus prospera, tu vais prosperar também. E o povo da Filisteia não sabia disso. E entretanto, como Isaac prosperava, eles tinham era inveja. Ao invés de se aproximar de Isaac e acolher o povo de Deus junto deles, eles disseram, não, vocês estão a prosperar demais, vaiam-se embora daqui. Faz sentido isto? Não faz sentido. Então porquê é que invejamos os outros? Ao invés de darmos graças a Deus porque aquela pessoa, aquela família está a prosperar, então deixa-me chegar àquela família, deixa-me, não por interesse secundário, mas se aquela família, Deus está a prosperá-la, se aquela pessoa, aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher está a prosperar, eu não tenho motivos para me afastar. Eu tenho motivos para me chegar, para que a presença de Deus também chegue até à minha vida. Para que eu possa ser beneficiado também. Mas o povo não sabia disso, então diz que mandaram para o vale, como um castigo. Olha, estão a prosperar, então agora vai para o vale. O problema é que aquele que é obediente a Deus, aquele que mantém a sua confiança em Deus, vai prosperar em qualquer circunstância. Não há vales, não há desertos, porque diz o nosso Deus que é aquele que suscita a água no deserto. E foi isso que ele fez com o povo. Havia uns poços que tinham sido cavados desde o tempo de Abraão, do pai de Isaac. Mas os filisteus, por inveja já naquela altura de Abraão, que taparam os poços. Há gente que vai tentar abafar-te, vai tentar tapar a tua visão. Há gente que vai dar-te uma informação negativa. Há gente que vai tentar colocar porcaria no teu coração, na tua vida, para que tu te afastes. Dissimuladamente. Não parece. Por isso é que diz que ao homem todo o caminho parece direito. Às vezes, palavras que nos dizem parecem boas palavras. Palavras humanistas. Mas isto não se trata de humanismo, isto trata-se da presença de Deus, da vida do Espírito na nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Não se trata de humanismo, não se trata de bons conselhos humanos, trata-se da verdade nua e crua, trata-se da salvação da tua e da minha alma. E por isso é tão importante que estejamos sensíveis àquilo que Deus nos quer dizer. Havia poços e os poços foram tapados, porque os filisteus já naquele então com Abraão tinham feito a mesma coisa. Tapavam-lhes os poços de água para que secassem e pudessem afugantá-los do pé deles, para que não prosperassem. Tremenda situação. Mas Isaac prosperava de qualquer das formas. Isaac prosperou, obedeceu e prosperou. Sem sacrifício e obediência não há prosperidade. Põe isto na tua cabeça. Sem sacrifício, espírito de sacrifício e obediência, não há prosperidade. Há quem queira prosperar de uma forma muito suave, sem nenhum tipo de sacrifício. Ninguém lhes pode dizer nada, ninguém pode exigir nada, ninguém pode falar assim, falar assado, ninguém pode nada. Porque o estatuto já não permite. Sem sacrifício e sem obediência, ouvindo muitas vezes o que agrada e o que não agrada, é impossível prosperar. E por isso é que Isaac ouviu aquilo que tinha que ouvir, recebeu a ordem que teve que receber de um povo estranho, e ele podia questionar: Deus, disseste-me para eu não ir ao Egito, disseste-me para eu vir aqui, e porquê é que eu agora estou a passar por isto? Porquê é que o vitupério está a vir à nossa vida, à vida do povo, que é o teu povo? Porquê é que me estás a fazer passar por esta situação? Em todas as coisas há um propósito. E no final desta trajetória diz que o povo cavava cisternas, voltava a destapar cisternas. Quando foram para os vales, foram obrigados a voltar a destapar as cisternas que antes tinham sido tapadas no tempo de Abraão. Voltaram a fazer com que a água pudesse fluir para alimentar e para saciar a sede do seu gado. E para poder semear e ter colheitas e saciar a sede do povo. Então, ao longe, quando Abimeleque se apercebeu que aquele povo ainda, mesmo no deserto, estava a prosperar,
ele não teve outro remédio. Ele foi ter com eles e foi fazer um contrato, um acordo com eles. Amém? Conseguimos atrair pessoas a Cristo quando somos obedientes à palavra de Deus. É impossível trazer pessoas a Cristo sem obedecer à palavra de Deus. É impossível que a igreja faça a obra de Deus se não está sujeita ao Espírito Santo e à vontade de Deus. É impossível. E a obra de Deus é que todo o homem se salve. Então esse é o propósito da igreja. É levar o Evangelho, é levar a mensagem de salvação a toda a criatura. Mas isso só pode acontecer quando há em nós e quando Jesus vê em nós um coração obediente, disposto a sacrificar. O sacrifício e a obediência são essenciais. Em Jeremias capítulo 2, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembra-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Aqui exemplifica todos aqueles que servem ao Senhor, que obedecem ao Senhor, diz que virão inimigos contra eles. Mas Deus envergonhará e os fará culpados. Significa que não somos nós que temos que fazer a justiça por nossas próprias mãos. Nós somente temos que confiar e obedecer e sacrificar. Sacrificar no sentido de colocar a nossa vida em obediência aos pés de Cristo e servir ao Senhor. O povo tinha deixado o temor do Senhor e tinha separado da dependência de Deus. Sabes que quando tu te separas de Deus, tu podes vir à igreja e estar separado de Deus. Eu posso vir à igreja e estar separado de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Deus não está... Isto não é a casa de Deus. A casa de Deus és tu e eu. Amém? A casa de Deus somos nós. É o povo, somos nós, tu e eu. E diz mais em Jeremias capítulo 2, agora avançando para o verso 13, diz: porque 2 males cometeu o meu povo. 2 males, dizia Deus naquele então ao povo. 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, dizia o Senhor. Olha, deixaram-me. Não sei porque, Deus devia estar a interrogar, é como se dissesse, eu não sei porquê, mas deixaram-me. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Amém? E agora aqui vamos a outra parte das cisternas. Isaac teve que voltar a cavar as cisternas, os poços que um dia o seu pai Abraão tinha cavado e os filisteus tinham atulhado com lixo, para que eles não prosperassem, para que eles não avançassem, para que houvesse miséria, para que continuassem a ser vistos como um povo miserável. Mas Deus estava no controle e Deus estava a prosperar o povo e ia prosperar o povo. Então, diz que quando ele abriu as águas, eles tentaram de novo tapar as águas. E ao tapar as águas, aquilo que fizeram foi, não tapando as águas, disseram, não, esta água é nossa. No tempo de Isaac foi assim. Quando ele voltou a abrir os poços, diz que os filisteus disseram, não, tu abriste, mas agora isto é meu. Esta água é minha. Tu estás no meu país. Esta é a minha nação. É a minha água. Então diz que por 3 ou 4 vezes abriu novos poços, até que houve um poço em que eles já deixaram abrir e deixaram que eles se saciassem. Mas agora estamos aqui a ver em Jeremias 2,13 que o Senhor diz, pois 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Aqui estamos a falar de cisternas que são cavadas por ti e por mim, mas que não são cisternas que provêm da parte de Deus. Que não são manancial de Deus para a nossa vida. Que pelo contrário são cisternas que diz a palavra de Deus que são rotas. Significa, uma cisterna rota é uma cisterna que não mantém a água por muito tempo. Ou a água ou aquilo que tu lá ponhas. Diz que é temporário. E temporário tem sido tudo aquilo que nós temos muitas vezes feito para solucionar os problemas da nossa vida.
Temporário tem sido tudo aquilo que tu e eu, por vezes, fazemos para tentar justificar determinadas situações na nossa vida. É temporário. Mas diz Deus que diz, olha, 2 males cometeu o povo. Um é que me deixaram. E a seguir foram construir cisternas rotas. Não sei se tu percebes onde é que se quer chegar. É que por vezes trocamos aquilo que é divino, aquilo que é o manancial de Deus, aquilo que é o propósito de Deus, aquilo que é o plano de Deus, trocamos-lo por coisas temporárias, por coisas que não têm durabilidade, por coisas que não têm sustentabilidade, por coisas que são dadas ao fracasso, por coisas que são provenientes de capacitações humanas. E, portanto, tem um tempo de vida, tem um tempo de existência, mas a palavra de Deus diz, tudo passará, somente a minha palavra não passará. Então, quando a nossa vida está baseada na palavra de Deus, quando a palavra de Deus é o manancial para a nossa vida, é o principal da nossa vida, então significa dizer que nós também não passaremos, amém? E a nossa vida não passará em vão. Porque tudo aquilo que fizermos, Deus vai prosperar. Mas quando nós baseamos a nossa vida em coisas vãs, em coisas temporárias, em coisas voláteis, em coisas que agora são, daqui nada já não são, quando tu baseias a tua vida, sei lá, na esperança que a política, ou que a governação te dá, ou que o Ministério Remar, ou o ICCM te pode dar, então tu estás a basear a tua vida em coisas que são temporárias, são temporãs. Não têm durabilidade da mesma maneira que tem o manancial de Deus. E por isso é que o Senhor dizia, olha, deixaram-me. O Senhor dizia, deixaram-me. E ainda por cima foram construir e deixaram porquê? Porque há um outro Deus igual a mim ou porque há um outro Deus equiparado a mim? Não, vejam bem, deixaram para construir cisternas. Que coisa tão medíocre que isto a mim me soa quando eu posso um dia deixar o manancial de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, a proteção, a unção de Deus, a provisão de Deus, a alegria e o gozo de poder servir a Deus, e um dia posso estar sujeito a deixar tudo isso para trás por uma coisa temporária, uma coisa vazia, uma coisa que agora me dá prazer, mas daqui a nada já é um prazer fugaz. E quantas vezes nós temos feito isso na nossa vida? Não estou a falar em deixar o ministério. Não. Estou a falar em deixar a presença de Deus. Estás no ministério, mas podes estar com cisternas, a construir cisternas rotas. Tu podes estar a alimentar-te de uma cisterna rota, algo que não é sustentável. O único que é sustentável e que pode sustentar a tua e a minha vida, quer no dia bom, quer no dia da desgraça, é só um, é Deus. E se tu baseias a tua vida em outras cisternas, em outros argumentos, quiçá vais um dia sentir-te fracassado e frustrado. Os filisteus trataram de tapar as cisternas, mas Isaac não se frustrou. Não. Sabes porquê? Porque ele sabia a quem servia. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia que se naquele momento fosse fiel, como ele para ele já tinha sido fiel, então, mais uma vez, Deus iria ser fiel. O problema é que nós já nos esquecemos muitas vezes como é que Deus foi fiel connosco. E a dado momento nas nossas vidas começámos a ser infiéis para com Deus. Começámos a basear a nossa vida em outros argumentos, em outras coisas. E esquecemos-nos que Ele foi fiel connosco. E depois reclamamos da fidelidade uns dos outros, e do serviço uns dos outros, e da bênção de uns para os outros. E esquecemos-nos que muitas vezes temos que dar ouvidos e fazer ouvido àquele versículo que diz de que se queixa o homem. De que te queixas tu? A Bíblia responde que cada um se queixa do seu próprio pecado. É disso que muitas vezes temos que nos lembrar. É de não nos queixarmos dos outros, do sistema, do ministério, do governo, da política. Queixamos de tudo e mais alguma coisa. Somos a ser injustiçados. Como se nós tivéssemos em nós o princípio da justiça. Como se algum de nós soubesse sequer o que é o princípio da justiça.
Só há um justo, diz a palavra de Deus. E esse foi injustiçado, sim. Mas não poderia fugir dali. Caso contrário, não estarias aqui tu e eu hoje. E por isso, de que te queixas, senão do teu próprio pecado? Quando te queixares, lembra-te que estás-te a queixar do teu próprio pecado. Por muita injustiça aparentemente que estejas a passar, estás a queixar-te do teu próprio pecado. Porque se estás nesta situação e te queixas, estás naquela situação, na outra situação e te queixas, é porque ainda não enxergastes que essa situação é para que tu sejas edificado e a glória e a honra seja para aquele que a merece, que é Cristo. Estás cego, estás cega. E por isso te queixas. E por isso sempre nos queixamos. Cuidado para que não deixemos o Senhor trocando a fonte pela cisterna. Não troques a fonte pela cisterna. Não te ponhas a abrir cisternas na tua vida, a remendar, a pôr remendo novo em pano velho. Não funciona. Não tragas o teu passado para aquilo que Deus quer fazer no presente. Deixa o teu passado. Não o apagues. É impossível apagar o passado. Há dias dizia alguém, é impossível apagar o passado. O passado é a história. Ninguém o pode apagar, nem tu, nem eu. Ninguém pode apagar o passado desta nação, de Portugal, de Espanha, de todo o mundo. É o passado, está escrito. Mas foi o passado que nos trouxe aquilo que é o presente. Então, é importante que possamos deixar o passado onde é o lugar dele e possamos dispor-nos a servir ao Senhor e a conhecer ao Senhor. Salmo 36:7, diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa. E na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na luz vemos a luz. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso é que os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. E eu quando li isto digo assim, eu tive tanto tempo acolhido à sombra das asas do Senhor e eu não fazia ideia. Eu não sabia o que é que estava a acontecer. Eu estava absorto com outras coisas, eu estava absorvido em outros pensamentos, em outras visões. Mas já naquela altura, eu estava acolhido debaixo das asas do Senhor. Não porque eu me tivesse ido acolher, mas porque foi Ele que me acolheu debaixo das suas asas. Eu estava desapercebido de tudo. Eu não sabia onde estava. Não sabia o que fazia. No entanto, estava convencido que sabia. Mas não sabia. Assim, isto é uma mensagem para os jovens que pensam que já sabem tudo. E que pensam que sabem o que fazem. Não sabemos. Sempre temos que aprender. Porque já os mais velhos costumam dizer, temos que aprender até morrer. Quanto mais um jovem que aparentemente parece que já sabe tudo e já negligencia os pais. Já escarnece dos pais. Porque os pais já estão ultrapassados. Agora já há um sistema operativo novo e os pais não se atualizaram. Os pais não se atualizaram. E às vezes quem está totalmente desatualizado são os jovens. E mais ainda, esquecem-se de baixar o antivírus e estão cheios de vírus naquela cabeça. Eu conheço alguns. Não é, Daniel? É que ele pensava que eu estava a falar para os outros. Cuidado, baixa o antivírus. Tu que és jovem ou menos jovem, temos de estar com antivírus. O antivírus é o sangue do Cordeiro nas nossas vidas, que nos livra de todo o pecado e de toda a maldade e nos justifica. Porque os vírus tentam entrar em todos, e mais ainda naqueles que servem a Deus. Os vírus, é como a Bíblia diz, o diabo anda ao nosso redor como um leão bramando, tentando tragar-nos. E há muita gente que anda desapercebida neste mundo. Há muita gente desapercebida.
que pensa que é normal, a vida que tem é o normal, já estão acomodados ao vírus. Mas não é o Covid. O Covid é o vírus menor. O Covid é o vírus menor. Agora, o vírus que te vai levar a uma eternidade de sofrimento, esse é o vírus grande. Esse é que é o principal. E tu podes estar aqui hoje na igreja a olhar para mim e despriorizar estas coisas, mas vai haver um dia em que todos nós vamos estar perante aquele a quem temos que prestar contas. Cuida da tua alma, cuidemos da nossa alma, cuidemos da salvação, jovens, menos jovens, cuidemos de nós, para então poder cuidar dos outros. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Alguns de nós não se dão conta, mas Deus já os tem debaixo das asas há muito tempo. Não fora isso, estaríamos todos despedaçados. Por isso, estamos à sombra das asas do Senhor. Diz em João capítulo 7, no verso 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Há muitas pessoas que gostariam que fazer, acontecer, fazer aquilo, fazer o outro, estar ali, estar acolá. Não, fazer, participar. Ser participantes. Ser pessoas de referência. Ser importantes. E fazer coisas importantes. Mas depois não estão dispostos a sacrificar. Eu ontem dizia para alguém que os ricos também trabalham. E na maior parte dos casos os ricos trabalham mais que os pobres. Provavelmente por isso é que são ricos. Não é linear. Há exceções, já sabemos. Mas caímos na tendência de pensar que os ricos não fazem nada. São ricos. Não. Os ricos fazem muito. E sacrificam muito para poder ser ricos. Já sabemos que muitos depois vão em pós da riqueza e, enfim, não veem mais nada. Quanto mais rico, mais rico. Mas os ricos também trabalham. E isto tem a ver com o quê? Com o sacrifício. Porque muitos de nós gostariam de fazer, de ter, de acontecer, de estar, de ir ali, acolá, mas na altura em que se pede sacrifício não há espírito de sacrifício. Temos que sacrificar para poder realmente ser aqueles homens e mulheres portadores de água de Deus, água de vida. Sem sacrifício não consegues desentupir poços. Isaac teve que sacrificar muito para desentupir os poços e fazer com que o manancial da água pudesse vir ao de cima. E os poços muitas vezes que nós temos que começar por desentupir somos a nós mesmos. Porque fomos acumulando lixo. Ok, há lixo que alguém colocou em nós, outro fomos nós que o compramos, que o adquirimos. Mas muitas vezes o manancial de água não vem ao de cima na nossa vida porque há demasiado lixo e esquecemos que temos que sacrificar para que esse lixo seja removido. E queremos ser manancial de Deus, transportando água de vida, mas mantendo o lixo em nós. Quando nos primeiros poços os filisteus vieram dizer esta água é nossa, Isaac disse logo, ok, eles que fiquem com a água. Água da amargura, que fiquem. Não quero beber dessa água. Só no último, em que eles não se importaram, em que eles não vieram reclamar a água, é que Isaac disse, ok, com esta ficamos. Esta é água limpa. Desta vamos beber. E portanto, há que tirar o lixo. Há que vazar desse lixo. E só há um que pode fazer isso. É Jesus Cristo e a sua palavra. E a capacidade de nós entendermos que temos que sacrificar.
Há pessoas que querem ver a obra de Deus materializada, dizem que esperam em Deus, dizem que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E Deus dá um sinalzinho em que está a começar a fazer. Ai! Está-me a tocar, está-me a doer. Não! Não fujas! Aquilo que Deus somente está a fazer é retirar o lixo da tua vida. Sim, porque somos dados à soberba e ao orgulho. E Deus quer tratar dessas áreas da nossa vida. Temos de deixar de ser soberbos e orgulhosos, rancorosos, invejosos e tudo aquilo que termina em osos, que é uma palavra horrorosa. Mas é a realidade. Porque Deus necessita de fazer essa obra. Não porque Ele necessite, mas porque nós necessitamos que Ele a faça. Mas sem a sua intervenção e sem o espírito de sacrifício que tu tenhas de entender que Deus tem que fazer essa obra, então aquilo que tu vais estar a beber é de poços rotos em que há mistura de água boa com água contaminada. Uma cisterna que esteja rota, entra lá contaminação. Só o manancial de Deus, só a palavra de Deus, não tem contaminação. Então vê de onde estás a beber, vê de onde estás a construir, vê de que cisternas é que estás a saciar a tua sede. Porque só uma te pode saciar. E então sim, aí poderás começar a ser um portador dessa água de vida. Então sim, aí poderás. Isaías 55:1 diz: Ai, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a David. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? É que não é necessário comprar com dinheiro. Mas claro, não é por qualquer motivo que aqui... Eu penso que não será por qualquer motivo, porque a mim eu pensava nisto e meditava e dizia assim, mas porquê é que diz comprar? Porquê é que não diz vinde e tomai? Porquê é que diz comprar? Uma compra. O que é que exige uma compra? Um intercâmbio de coisas, não? Eu vou comprar uma coisa, normalmente, antigamente não havia dinheiro, dava-se bens em troca de bens. Eu vou comprar batatas, tenho que entregar feijão. Por assim dizer. Alguma coisa. Eu ainda sou um pouco desse tempo. Lá de onde sou proveniente, lá em Bigeu. Em Bigeu é assim, era assim, agora não. Naquele então, os meus tios iam à feira e levavam determinados produtos agrícolas para trazer outras coisas, para trazer carne, para trazer peixe. E deixavam produtos agrícolas. Não está tão distante assim, essa realidade. Está assim mais ou menos perto. Que eu também não sou assim tão velho, não é? Sou um jovem. Não sei. E aquele que não pensa assim, ai ai. Ai de nós quando pensarmos já estamos velhos e acabados. Aí estamos mesmo. Então, o que é que significa comprar? Vinde e comprai sem dinheiro. Mas porquê é que diz comprar se é sem dinheiro? Não estou a entender. Então, claro, eu tenho que comprar porque eu tenho que dar algo em troca. E em troca aquilo que eu tenho que dar é a minha vida, o meu coração. É aquilo que Deus pede de mim. O que é que Deus pede ao homem? Que lhe entregue o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Então, aí podes comprar, porque gastamos o nosso ser, a nossa vida, o nosso tempo em coisas muitas vezes sem sentido e despriorizamos aquela que é a principal. Sim, já chega que já basta que tenhamos que o fazer, desperdiçar a nossa vida em muitas coisas. E são úteis e dão-nos gozo fazer e não é por aí. O problema está é quando essas coisas fazem com que a prioridade que é Cristo não haja tempo para ela. Esse é que é o problema. Vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Então se o Senhor sabe que nós não temos dinheiro, porque é que está a dizer para comprar? Curioso, não é? Claro que há sempre algo em troca.
Por isso o sacrifício, porque se não houvesse um pedido de algo em troca, não haveria sacrifício. E por isso, para o ser humano, para ti e para mim, muitas das vezes poder servir a Deus, poder vir à igreja, aprender, às vezes exige um sacrifício. Há pessoas que não priorizam isso, despriorizam. Algumas agora têm estas novas tecnologias e não, eu vejo em casa o culto. Eu vejo em casa, eu fico por casa, em casa é mais confortável, em casa estou com a família, também posso tomar conta dos meus filhos ao mesmo tempo. Às vezes é ilusão, às vezes estamos a enganar-nos a nós próprios, porque a Bíblia diz que não deixai de vos congregardes, como fizeram outros. E depois vêm coisas que não são boas à nossa vida, porque deixamos de nos congregar, deixamos de estar debaixo dos olhos uns dos outros. Quão importante é podermos ver, olhar uns nos olhos dos outros. Quão importante. Se não tratava-se tudo de uma forma digital e à distância, não deixei de vos congregardes. Há uma consequência, e sempre há consequências em tudo aquilo que fazemos na vida, quando deixamos de estar ligados ao Senhor e de beber do manancial de Deus. Passamos a construir as nossas próprias cisternas rotas. É automático. É automático. E às vezes o que acontece é que ainda estamos na igreja, ainda frequentamos a igreja e já estamos a tratar de construir cisternas dentro da própria igreja. Porquê? Porque a nossa mente e o nosso coração não está naquilo que está a ser dito. A nossa mente e o nosso coração não está em aprender, em escutar, em ouvir aquilo que Deus tem para nós. Porque estamos inclinados a beber de outras cisternas. A nossa confiança não está no Senhor, a nossa confiança está no emprego, na sustentabilidade da família. A nossa confiança prioritária está naquilo que o dinheiro nos proporciona. Todas estas coisas são válidas e fazem falta. A família, o emprego, o dinheiro, as coisas materiais, as tecnologias, tudo isso é importante e é bom. Eu há dias dizia a alguém, o discurso é o mesmo de há 30 ou 40 anos atrás neste ministério. O discurso é o mesmo. O que mudou é que hoje temos outras tecnologias para o fazer. Mas quando temos que falar a alguém do ministério, quando temos que falar de Jesus a alguém, não vamos em nome do iPad, não vamos em nome do computador XPTO, vamos em nome de Jesus na mesma. O discurso é o mesmo. Hoje temos outros mecanismos para chegar mais rápido, porque assim é a evolução dos nossos dias. Portanto, há uma consequência quando deixamos de beber do manancial e começamos a construir as nossas próprias cisternas e a beber delas, águas inquinadas, águas que não prestam. E por isso, muitas vezes, a obra e o plano de Deus na nossa vida tarda em acontecer. Tarda em acontecer. Põe filtros. Há hoje uma forma de poder filtrar a água, sabes, lá em casa. Usam-se uns filtros de carvão, outros mais naturais. Põe filtros naquilo que ouves. Põe filtros em ti mesmo. Põe filtros nos teus pensamentos. Põe filtros. Caso contrário, a água é inquinada. Oséias capítulo 4, no verso 6, diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isto a mim deixava-me tremendamente preocupado. Se eu me esquecer do Senhor, o Senhor provavelmente vai se esquecer dos meus filhos. Atenção, pais. Tens-te esquecido do Senhor? Despriorizas? Dás prioridade a outras coisas? Constróis outro tipo de cisternas? A tua vida baseia-se em beberes, em saciares a tua sede, a tua fome. A tua alma baseia-se em saciar-te noutras cisternas que não seja Deus? Cuidado. Se descoras Deus, se despriorizas Deus, provavelmente Deus vai despriorizar os teus filhos. Isso a mim criava-me um temor. Porque eu não quero que a herança dos meus filhos seja negativa por minha causa. Eu creio que nenhum pai quer deixar uma herança negativa aos seus filhos. Não há um.
Isto não é linear, mas provavelmente pode acontecer. Pode acontecer. E eu não quero essa responsabilidade sobre mim. Então, eu oro a Deus para que eu e tu possamos ter esta consciência de que devemos priorizar a Deus. Porque não quero rejeitar o conhecimento. Por isso, Paulo adverte a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 14. Guarda o teu bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guardar o bom depósito. Guardar a palavra de Deus. Guardar a fé. Guardar os bons ensinamentos de Deus. Guardar virmos ao culto. Guardar estarmos na presença de Deus. Guardar um relacionamento com Deus. Guardar a nossa vida da água abundante de Cristo na nossa vida. Guardar isso. Porque devemos zelar por isso. Da mesma maneira que zelamos por outras coisas que são materiais, há pessoas que cuidam, eu não sou esse tipo de pessoa, mas pronto, há pessoas que cuidam bem dos carros, dos automóveis, limpam, está sempre limpinho, cuidam bem, está certo. Há pessoas que cuidam bem da casa, limpam a casa, está sempre ali um brinquinho, está certo. Eu também não sou essa pessoa, mas está certo, isso também é bom. Mas mais do que tudo isso, e se tiverem dúvidas, a Carla te pode dizer que eu não sou bom nestas coisas. Mas para além de tudo isso, é bom que guardemos o depósito. E esse depósito é a fé, por meio do Espírito Santo, que temos em Cristo. Amém? A fé verdadeira. Porque há pessoas que dizem que têm fé, mas é uma fé que não é verdadeira. Não é baseada no único motivo, no autor e no consumador da fé. Devemos guardar e promover a nossa relação com o Senhor e beber da fonte que é Jesus. E por isso Jesus fez uma afirmação concludente à mulher samaritana. Lembram-se da mulher samaritana? Ali no tanque de Jacó, ali naquele poço. Então, João capítulo 4, verso 13 diz: afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Assim nós temos experimentado tantas vezes na nossa vida, a fazermos coisas e parece que falta sempre algo. Eu não sei quantos estão aqui que podem dizer amém. Que sempre tentámos resolver tantas coisas na nossa vida e parece que nada dava certo. Saciar a sede da nossa alma e sempre continuávamos com sede. Sempre confusos. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Nem preciso vir aqui buscá-la. Da mesma maneira nós devemos pedir: dá-me dessa água, Senhor, para que eu não mais tenha sede, para que não haja mais dúvidas no meu coração. Porque há pessoas que bebem de cisternas humanas, filosóficas e de outras doutrinas, baseiam a sua vida em outros princípios, em outros argumentos, em outros planos, em outros propósitos, e estão sempre com sede e não encontram resposta para as suas situações. E o Senhor diz: vinde a mim todo aquele que está cansado e oprimido, e eu o aliviarei. Significa, beberemos daquela água. Entenderemos o porquê de estar aqui. Muitas pessoas não entendem o porquê de vir à igreja, de ter que vir à igreja, de ter que ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas me dizem: mas eu não preciso de Deus, eu não preciso de entender a palavra de Deus. Não, tu precisas, tu não estás a realizar, mas tu precisas. Tu precisas, porque senão estás condenado. E a condenação é esta, é que ele veio para aquele que era seu e nós o rejeitamos. Esta é a condenação. A condenação não é que tu sejas culpado disto, daquilo ou do outro, porque não fizeste aquilo. A condenação é que tu rejeitas aquele que veio para te salvar. A condenação é que tu argumentas para não ir ao encontro daquele que é o Salvador. Tu argumentas e argumentas e argumentas. Vales-te da tua experiência pessoal, vales-te daquilo que é a tradição da tua família. Mas de tradição está o inferno farto. A tradição não salva ninguém. Os princípios pelos quais fomos educados, ensinados, não salvam a ninguém. Por muitos bons princípios de educação que tu e eu tenhamos recebido, não salvam. O único que salva é Jesus e a tua fé em Jesus Cristo. E a fé exige obediência e sacrifício. A fé exige que tu estejas ligado a Ele. A fé exige que tu não dividas a tua vida entre beber dele e querer beber de tudo o resto. Não funciona. É uma utopia. É engano. Há vários tipos de cisternas, e eu gostaria de, somente para terminar, mencionar aqui 2 ou 3, das quais podemos beber.
e afastamos-nos daquela relação com Jesus, porque essas cisternas aparentemente saciam aquilo que nós necessitamos. Nós temos tudo o que é normal, não é? Eu tenho um trabalho, tenho um emprego, tenho uma vida, tenho família, tenho comida todos os dias, tenho isto, tenho aquilo. Isso é comum a qualquer ser humano. Uns lá no outro ponto do globo passam mais dificuldade pela situação que vivem, mas toda a gente tem isso. A autossuficiência. Eu queria mencionar-te a autossuficiência. Sabes o que é a autossuficiência? É tu achares que não precisas de nada nem ninguém. E principalmente de Deus. Isso é autossuficiência. E na autossuficiência tu vais sucumbir. Porque um dia vais olhar e ver, eu estou só. Um dia no leito de morte vais dizer, afinal eu estou só neste momento. Quem é que vai comigo? Queres dar a mão a alguém? Ninguém está disposto a ir contigo. Ninguém está disposto a ir contigo. Ninguém te consegue dar a mão nesse momento. Pensa que esse dia chegará. Chega a todos. Que tu não vais sozinho nesse dia. Que tu não tenhas que esticar a mão a ver quem é que vai contigo e a agarrar para ver se... Não vão. Mas se tu tiveres Cristo na tua vida, se tu beberes do manancial, tu vais em paz. Porque Jesus está contigo. Porque Jesus está contigo. E isso é muito importante. Muitas pessoas despriorizam aquilo que é o problema número 1, que é o afastamento que têm de Deus e tornam-se autossuficientes. Estão-se a esquecer do principal. O afastamento de Deus. Aproxima-te de Deus. A religiosidade é outra situação que faz com que as pessoas pensem que, enfim, que a vida em Cristo é simples. Ou seja, basear a tua vida numa fé, uma fé alimentada por rituais religiosos, de vir ao culto ao domingo, não serve. É fracassada. E o fracasso virá porque a religião aprisiona e condena, mas somente Cristo pode libertar. Promover cerimónias e rituais religiosos não salva ninguém. Isso é mais outra das cisternas rotas, que é temporal e que muitas pessoas bebem dela. Pessoas que baseiam a sua vida em princípios religiosos, em dogmas, em condutas religiosas, pensando que com isso salvam a sua alma. Com isso a única coisa que estão a fazer é justificar temporariamente a sua própria vida. Mas aquele que o único que justifica é Jesus Cristo. Porque essa justificação vai ser temporã. Quando tu justificas a tua vida com atos religiosos, com idas ao culto, ou com rituais, estás a justificar de uma forma temporã, temporária. E tudo isso vai desaparecer. Mas quando tu justificas a tua vida e quando tu estás em Cristo, então aí estás a beber do manancial e não é uma cisterna rota. É uma cisterna que vai brotar para a vida eterna. Outra das coisas que eu queria para terminar é o nosso critério pessoal. Não é só a autossuficiência, não é só a religiosidade. O critério pessoal de cada um. Há pessoas com um critério tão forte pessoalmente que se pudessem, transformavam o lugar onde vivem, o lugar onde se congregam, o lugar onde estão, transformavam numa anarquia. Porque têm um conceito pessoal tão grande sobre si mesmos e sobre aquilo que deve ser feito e não deve ser feito, que esquecem-se de dar ouvidos a Deus, esquecem-se de dar ouvidos aos servos de Deus e transformam o ambiente onde estão numa anarquia. Ou pelo menos tentam. Porque eles é que sabem, porque eles é que tiveram essa experiência, porque eles é que viveram, porque eles é que estão aqui há não sei quantos anos, porque eles e esquecem-se de que é Ele. É Ele. E não são eles, é Ele. Não transformes o sítio onde tu vives numa anarquia. Foge dessas tuas inclinações. Isso é sinal que estás a beber de uma cisterna que está inquinada, que está suja essa água. Volta-te a Cristo, volta-te ao Senhor, para que não sejas confundido ao ponto de, em Isaías 5:20 dizer: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Há pessoas que estão tão confundidas em si mesmas, têm bebido de tantas águas inquinadas porque não têm bebido do manancial, que chegam ao ponto de dizer ao bem que é mal e ao mal que está bem. E tu olhas e vês como é que é possível, passados todos estes anos, esta pessoa dizer:
ao mal que é bem e ao bem que é mal, só pode ser por uma razão. É porque não tem bebido da água saudável. É porque a sua vida há muito tempo que anda a ser inquinada, suja, por tantas e tantas fontes sujas, cisternas sujas, nas quais tem bebido. Cada um de nós é responsável por guardar a fé e guardar o relacionamento com Cristo. Amém? Cada um de nós é responsável pelo sítio de onde anda a alimentar e a saciar a sua sede. Não culpemos ninguém. Não culpemos nem sequer a Deus, nem sequer as pessoas que estão à nossa volta. Se tivermos que culpar alguém, que culpemos a nós próprios pelo nosso próprio pecado. Porque fomos nós que nos afastámos de Deus. E Deus está a querer fazer uma obra, a qual vai ser aperfeiçoada, como diz ali naquele versículo. Mas esse aperfeiçoamento vai depender de que tu e eu obedeçamos e estejamos dispostos a sacrificar a nossa vida. Sem sacrifício e sem obediência, não há presença de Deus, não há obra de Deus na nossa vida. Pai, nesta manhã, Senhor, quero louvar o Teu nome, Senhor. Quero entregar o meu coração e o coração de todos os que aqui estamos, daqueles que, com humildade, acharem, Senhor, que necessitam de beber das Tuas águas, águas puras, águas limpas, de todos aqueles que reconhecem, Senhor, que temos bebido de águas inquinadas, águas contaminadas. Nos deixamos levar, Senhor, pela facilidade, pelo facilitismo. Nos temos deixado levar pelos discursos favoráveis. Mas nesta manhã queremos render a Teus pés tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. Queremos render a Teus pés, Senhor. E queremos rogar-te, Espírito Santo de Deus, que Tu faças a obra a qual um dia iniciaste na vida de cada um de nós. Estávamos desapercebidos e Tu já tinhas as Tuas asas sobre as nossas vidas. Já nos guardavas, já nos protegias, já nos destinavas, já nos separavas para sermos Teus servos, Teus filhos, mensageiros da boa nova nesta nação e por tantas outras nações, Senhor, nas quais Tu nos tens levado e nos vais continuar a levar, Senhor. Porque há muitos, Senhor, que necessitam de ouvir a Tua voz. E nós queremos ser esses mensageiros, Senhor, mensageiros da boa-aventurança, Senhor, mensageiros da paz, mensageiros da boa nova, da alegria, do gozo da salvação, Senhor. Que Tu, Senhor, limpes o nosso interior de tudo aquilo que está inquinado, Senhor. Repreendemos ao inimigo das nossas almas e dizemos-lhe que não tem lugar nas nossas vidas, porque o Teu sangue derramado naquela cruz é o poder, é o Teu poder, Senhor, para sanar as nossas vidas, Senhor. Por isso, tomamos posse desse sangue, Senhor. Vindicamos esse sangue nas nossas vidas, Senhor. O sangue que limpa e que purifica de toda a inquinação diabólica, de toda a inquinação que tende a desviar-nos da Tua presença, do Teu propósito, da Tua direção, Senhor. Não permitas, Senhor, que despriorizemos aquilo que é prioritário e que voltemos a aproximar-nos de Ti, Senhor. Que deitemos por terra e deixemos para trás tudo aquilo, Senhor, que não presta, tudo aquilo que nos tem contaminado, e coloquemos aos Teus pés as nossas vidas nesta manhã, para que Tu possas glorificar-te, Senhor, e possas fazer a Tua obra, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor, na vida de cada um daqueles que está aqui, na vida daqueles que vão ouvir esta mensagem, Senhor. Que seja o poder do Teu Espírito, Senhor, a trazer revelação, Senhor, a trazer, Senhor, arrependimento, Senhor. Derrama esse dom maravilhoso cada dia em nossas vidas, Senhor. Que a cada dia possamos reconhecer que necessitamos de nos arrepender diante de Ti, Senhor. Porque não há um justo sequer, Senhor. Somente Tu és justo. Por isso confiamos as nossas vidas em Ti, a vida dos nossos filhos, dos nossos jovens em geral e de aqueles que já não são tão jovens. Faz a Tua obra, Pai, para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Damos um aplauso ao Senhor. Amém. Porque Ele é bom.
porque Ele é bom, Ele é bom.